Meus irmãos, ao longo desses 3 dias, nós estamos vendo nosso Senhor Jesus Cristo se apresentando como o bom pastor. Estamos vendo Ele se apresentando como o pastor perfeito, o pastor pleno. Estamos vendo Ele se mostrando como o único pastor, modelo para todos os outros. Vimos que Ele começou falando que era a porta, que não era um mercenário. Ele nos falou que era um pastor bom, que conhecia as ovelhas pelo nome. E as ovelhas conheciam a sua voz. Tantas e tantas qualidades que Ele nos falava do seu pastoreio, que nós somos incapazes de imaginar a nossa vida sem ser pastoreada, sem ser conduzida, sem ter limites no seguimento de Jesus. É Ele que impõe limites às nossas vidas. É Ele que confia em nós, mesmo nos conhecendo. Só que hoje, para coroar a liturgia desses 3 dias, a igreja pega a última parte dessas afirmações de Jesus como bom pastor. Vejam que o texto assim começa. Ele está lá no pórtico de Salomão. Era inverno e os judeus estavam cercando Jesus. Estavam cercando Jesus e aquele ato de cercarem Nosso Senhor tinha uma razão. Eles queriam tirar a dúvida, eles queriam uma certeza, eles queriam saber se de verdade era Ele o Messias. Olha o questionamento: até quando nos deixarás em dúvida? Se Tu és o Messias, dize-nos abertamente, fala-nos se Tu és o Messias. Meus irmãos, tem momentos na vida que nós escutamos aquilo que queremos escutar, mas não aceitamos. Tem coisas na vida que nós sabemos, mas não queremos aceitar. Nós somos assim. Nós muitas vezes preferimos estar em dúvidas do que abrir o nosso coração e aceitar a verdade que nos é revelada, que nos é falada. Jesus já tinha curado. Se vocês lembram bem, essa cena aqui acontece depois da cura do cego de nascença. Todos eles conheciam aquele cego que ficava nessa mesma porta aqui. Coincidentemente, João assim coloca. Eles sabiam os milagres, já tinham tramado para matar Lázaro, porque o Senhor tinha ressuscitado. O Senhor já tinha multiplicado os pães, e tantos sinais que o Senhor tinha feito. E eles que conheciam todas as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, tinham toda a condição do mundo de aplicar, interpretando os textos do Testamento que eles conheciam, para nós o Antigo, aplicar a figura de Jesus e ver que tudo chegava nele, desde o nascimento de Belém, descendente de Davi, até a questão de ser o servo sofredor, que estava sofrendo ali, que estava sendo incompreendido.
Eles escutavam, eles sabiam, eles enxergavam, mas não queriam acreditar. Olha, por incrível que pareça, nós temos hoje pessoas dentro da igreja que conhecem e sabem que Jesus está presente na Eucaristia, mas não tratam a Eucaristia com decoro, não tratam a Eucaristia com a dignidade que ela merece. E tantos duvidam, mesmo ele falando explicitamente: isto é o meu corpo que é dado por vós. O sacrifício que é atualizado não seria uma boa palavra, mas o sacrifício que é revivido, porque se a gente diz atualizar, quer dizer que ficou velho. O sacrifício não fica velho, nós revivemos esse sacrifício. Então, o sacrifício que é reavivado, que nos faz estar ali diante dele, é a grande prova para nós dessa relação de Deus, que é de verdade pastor, que se faz presente em nosso meio, mas muitos não querem aceitar, não querem abrir o coração. E vejam que a resposta de Jesus é a resposta mais precisa quando se fala dele como Messias. Olha que resposta precisa: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. Eu já disse, vocês querem que eu faça o quê? Eu já disse, eu já fiz milagres, eu já dei sinais, e vocês não querem acreditar. O problema agora está na abertura do coração de vocês. Já não tenho mais nada a ver com isso. Eu estou aqui, sou o Messias, mas vocês não querem aceitar, mas vocês não querem enxergar, não querem ver a grande bênção que eu vim visitar o meu povo, eu que sou o vosso Deus. E Jesus falou aqui abertamente: as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vós porém não acreditais. E por quê? Por que vocês não acreditam? A resposta aqui é perfeita: porque vocês não são minhas ovelhas. É impressionante porque, vejam bem, esse texto aqui, ele é muito atual. Por que vocês não acreditam? Porque não sois das minhas ovelhas. Esse texto aqui é muito atual quando nós vemos hoje na Igreja Católica, no rebanho do Senhor, muitas pessoas que se dizem católicas, mas não querem seguir as orientações da igreja, não querem seguir a doutrina da igreja, querem viver a seu grosso modo, do jeito que querem, pegando só aquelas coisas que apetecem a cada um, seguindo Jesus à sua medida. Olha que esse não é o convite que Deus nos faz. O convite que Deus nos faz é segui-lo na medida dele, do jeito dele, da doutrina dele, aceitando tudo aquilo que ele nos convida a viver. Não tem como você dizer que é católico, que é do rebanho do Senhor, se você só quer seguir na sua vida aquilo que te agrada. Você não é ovelha de Deus, você não está no rebanho do Senhor. É preciso, com dignidade, olhar a nossa condição e escutar a voz do Senhor que fala. Porque não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha, essa história de não escutar a voz de Deus nos remete ao evangelho de ontem, quando o Senhor fazia um contrassenso entre o pastor e o mercenário. E ele dizia assim que o mercenário, quando o lobo chega, ele corre, não protege a ovelha. E aqui muitas vezes nós vemos que muitos lobos, nesse mundo que nós vivemos, se apoderou do coração de muitos cristãos.
e muitas formas estranhas de viver, hoje em dia, dentro da igreja, onde muitas pessoas não conseguem mais enxergar a santidade, sabem muitas vezes que não estão levando uma vida correta, uma vida certa, e muitas vezes sentam no erro e querem assim viver. Isso é triste, isso não é bom. Na missa de abertura do pontificado do Papa Bento XVI, aquela figura que tanto me fascina, que eu consegui ver de verdade no Santo Padre, o Papa Bento XVI, a figura desse bom pastor aqui. Eu lembro, se a minha memória não falha, que eu estou recordando agora, que na missa de abertura do pontificado dele, ele vai falar uma coisa que mexeu comigo muito tempo, principalmente quando cheguei na paróquia, que sou um admirador muito grande dele. E ele diz assim: orem por mim, para que eu não venha ficar temeroso diante dos lobos. Eu nunca esqueci aquilo ali. Nunca esqueci aquilo ali. Orem por mim, para que eu não desfaleça diante dos ataques dos lobos. Mais ou menos nesse inteirinho. E de verdade, olhando a figura de Jesus aqui, ele não correu. Olhando a figura de Bento XVI em meio a tantas dificuldades do seu pontificado, a incompreensões da sua história, das más interpretações, por ser um homem muito correto, muito íntegro, e é muito gostoso de ler, de estudá-lo, aquece o nosso coração. A gente vê que de verdade esses lobos atacam. E muitas vezes, minha gente, olha, é um ataque tão silencioso, que muitas vezes você pode estar dentro da igreja com a cabeça toda bagunçada, pensando que é do rebanho do Senhor, mas você é que se pastoreia a si mesmo. Porque aquilo que a igreja diz você não quer seguir, aquilo que os evangelhos nos falam você não quer seguir, os mandamentos da lei de Deus para você é algo que caiu no ostracismo, então você é seu pastor mesmo. E mesmo você contemplando maravilhas na tua vida, você é incapaz de escutar a voz de Deus, é incapaz de endireitar o teu caminho, é incapaz de entender que as coisas que se deram erradas, vocês estão dando errada na vida, foi porque escolheu mal, foi porque não escutou a voz do pastor, foi porque não foi dócil à ação dele. E aqui, nosso Senhor, Ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Como é que você pode saber se é uma ovelha do rebanho do Senhor? Se você está lutando para cada dia fazer a vontade e acontecer na sua vida. E é assim mesmo. Começar a perceber aquilo que Deus fala, que mexe contigo, que está burilando, que está lapidando o teu coração. Claro que aos pouquinhos, paulatinamente, mas está de verdade te transformando em uma joia de grande valor aos olhos de Deus primeiramente. Mas para isso é preciso ser dócil, é preciso ser dócil e abrir o coração e escutar a voz do Senhor, que nunca se cala e sempre nos fala. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele nos conhece, não desiste da gente, e por isso nós o seguimos. E por incrível que pareça, existe uma paga, existe uma recompensa por escutar a voz dele, por se esforçar, por ser obediente.
Existe uma paga nisso tudo. E qual é a paga? Olha que coisa linda. Eu dou-lhes a vida eterna. A vida eterna, que é um dom dada pelo pastor. Eu dou a vida eterna. Olha, meu irmão, não tem outra saída. Se você quer de verdade ir para o céu, se você quer de verdade ir para Deus, se você quer de verdade não se perder eternamente, o caminho é escutar a voz do pastor. Aqui, quando se fala escutar a voz do pastor, não é escutar achismo de padre, não. Não é escutar ponto de vista ou opinião de teólogos, não. Aqui nós falamos da doutrina da igreja, que é um patrimônio de fé, que é um patrimônio que nos dá essa garantia de salvação. Basta seguir. Eu as conheço, elas escutam a minha voz, eu dou a elas a vida eterna e elas não se perderão, jamais se perderão. Olha, é por isso que aqui o esforço que existe da nossa parte terá uma recompensa. É preciso sim, na hora do erro, reconhecer que errou, voltar atrás e tocar a vida de novo. É preciso sim, na hora que as paixões estão acaloradas, aprender a aquietar-se um pouco e esperar Deus falar. É preciso sim que a palavra que venha mexer com o nosso coração, de verdade possa fazer ali surgir o fruto de salvação, que é o grande tesouro da nossa história. Deixar a vida eterna e nos ganhando aos pouquinhos. Por quê? Porque assim nós jamais nos perderemos. É por isso que eu amo e sou apaixonado de verdade por Jesus Cristo, e manifesto esse amor, e manifesto essa minha paixão na Eucaristia, na Santa Mãe Igreja. Por quê? Porque a igreja é tão bela. Me perdoa todas as vezes em que eu me arrependo, em nome de Deus, e a você também. Essa igreja é tão bela que, por exemplo, nesse tempo de pandemia, estão de portas abertas. E isso tem uma mensagem muito séria. Estamos rezando. Essa igreja é aberta para todos. O Senhor não correu. O bom pastor aqui está. É por isso que me fascina essa igreja, com tantos e tantos bons pastores que dão exemplo para nós ao longo de toda a sua história nesses 2000 anos. É por isso que eu amo essa igreja, porque hoje no mundo é a única voz que me dá o que ninguém é capaz de me oferecer: a vida eterna, que é capaz de me dar o que ninguém é capaz de me oferecer: a certeza de que eu não me perderei se escutar a voz do pastor que fala através da igreja. Quando eu falo aqui, escutar a voz, eu não estou falando só para vocês, não. Para vocês eu sou pastor, mas na igreja eu sou ovelha, que sou conduzido pelo meu bispo, pelo Santo Padre o Papa. E vejam, não é? Até Santo Agostinho, ele vai dizer uma coisa muito bonita na sua história. Para vocês, eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. A mesma coisa, parafraseando, eu digo, com vocês eu sou, para vocês eu sou pastor, com vocês eu sou ovelha no rebanho do Senhor. E o impressionante e o bonito é que só a igreja é capaz de responder a essas coisas.
Hoje, em um diálogo muito interessante na hora do almoço com os seminaristas, em alguns questionamentos, a gente via e a gente dizia e a gente se alegrava, por dizer assim, por escutar. A igreja tem resposta para tudo. O meu pastor não me deixa sem resposta. O meu pastor responde às minhas indagações, responde aos questionamentos mais íntimos do meu coração. Por isso que é bom, porque me aceita, porque me ama, porque me perdoa, porque me atrai sempre a Ele e não me deixa perecer. Mas o texto ainda continua, e o Senhor diz assim: e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Quem vai se atrever a arrancar uma ovelha que está protegida pela mão poderosa de Deus? Ninguém. Quem vai ser capaz de enfrentar um Deus bondoso, mas terrível para aqueles que o enfrentam? Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Nós somos protegidos por Deus. Nós vivemos protegidos por Deus nosso Senhor. É por isso que nós rezamos, e Ele mesmo nos ensina. Quando nos convidou a rezar o Pai Nosso, Ele mesmo diz: rezem assim: livrai-nos do mal. Vejam que coisa, livrai-nos do mal. Nunca na minha história, na tua história, nós precisamos tanto estar livres do mal como nos momentos que nós vivemos agora. Não estou falando só do mal dessa pandemia, não. Estou falando do mal que solapa primeiramente a nossa fé, para nos desviar do rebanho, para nos desviar do caminho, e alguns tantos para se revoltarem contra o pastor eterno Jesus Cristo. E mais uma vez, aqui no final do texto, o Senhor assim vai dizer: meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Pronto, confirmou, coroou, terminou de dizer: eu sou Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Somos o Deus da tua vida, creia em nós. Com o Pai e o Espírito Santo eu te protejo, eu te guio, eu te amo, eu te oriento. Com o Pai e com o Espírito Santo eu te dou essa vida plena. Venha tomar parte desse banquete. Eu te dou a eternidade, está nas tuas mãos. Eu te dou liberdade, você escolha. E o que é bonito é porque aqui nosso Senhor, Ele de verdade nos dá essa liberdade. Você é livre para escolher. Só que eu hoje, como teu pastor, como teu pároco, eu digo: escolha caminhar em Deus. Apesar da tentação, apesar das dificuldades, escolha caminhar em Deus. Porque tudo isso que nós vemos é passageiro. E essa realidade eterna que nasce no nosso coração com o nosso batismo nos dá essa garantia de felicidade. Que esse bom pastor, que esse belo pastor continue a nos fascinar e nos mostrar de verdade o caminho que nos leva à salvação, e que nós sejamos dóceis e deixemos nos acalentar, nos corrigir por a voz do Senhor. Para quê? Para que no derradeiro momento da nossa história
nós possamos todos contemplar o Senhor face a face e chegar ao céu. Não pode existir um desejo maior no meu coração de padre, no teu coração de fiel, do que o desejo de se salvar e ser feliz na eternidade em Deus.